um dos apóstolos, né, João, capítulo 21, leremos a partir do verso 12. João, capítulo 21, a partir do versículo 12. Se você hoje veio aqui, né, buscando uma experiência com Deus, querendo ouvir a voz de Deus, esteja atento à palavra do Senhor, porque Deus, nesta noite, está presente aqui no nosso meio. E através da sua palavra, Ele vai operar na sua vida, na sua família, seja em qual parte for. Deus está aqui nessa noite para fazer um milagre na sua vida. Diz assim a palavra de Deus para nossas vidas nessa noite. E disse-lhes Jesus: vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Barjona, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. E tornou a dizer-lhe a segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? E disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? E Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, que eu te amo. E Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe. Os irmãos podem tomar os seus lugares. Meu filho, se puder só me dar um pouquinho mais de retorno, tá? Nós vemos, meus irmãos, que Jesus, Ele chegou novamente como na primeira vez. Eles tinham pescado a noite inteira e nada eles tinham apanhado. É interessante que a primeira vez, lá no Mar da Galileia, ou no lago, porque a gente fala aqui na palavra o mar, porque é um grande lago de água doce. Pedro, ele lança a rede a noite toda e Pedro nada pega. E a palavra diz que Pedro era um pescador experiente, juntamente com aqueles que estavam ali com ele. Todos conheciam o mar, sabiam que o mar aquela noite não estava para peixe. Mas nesta noite eu quero dizer a você que está aqui nessa noite, você que nos assiste, não importa o que você está passando, Jesus está chegando ao seu encontro nessa noite. E aonde Jesus chega, tudo se transforma. Aonde Jesus chega, tudo acontece aquilo que você menos pensa, pois o nosso Jesus é um Jesus que sempre está para abençoar as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E é interessante, meus irmãos, que agora quando nós lemos aqui, é a segunda vez que Jesus aparece no Mar da Galileia, se repetindo tudo aquilo que tinha acontecido a primeira vez, quando ele chama Pedro, para que Pedro pudesse agora
não ser mais pescador de peixes, mas sim pescador de homens. E a história, ela procede de uma forma maravilhosa. Nós conhecemos Jesus, ele nos seus 3 anos de ministério, ele operou sinais, prodígios, maravilhas. De João, no final do seu livro, diz assim: se fosse contar todos os sinais, milagres, os livros do mundo inteiro, não caberia o que Jesus fez. Você já imaginou o quanto o Senhor fez? E nós temos algo aqui nesta noite para te dizer. Não só o que Ele fez, que Ele continua fazendo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Jesus está aqui nesta noite para continuar operando em nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. E agora esses 3 anos passaram. 3 anos de ministério intenso. Jesus não tinha lugar para encostar a sua cabeça para dormir. Você sabia disso, João? Uma vez Jesus disse assim: as raposas têm os seus covis, aves, ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Era um ministério intenso. Jesus não tinha tempo, porque ele sabia que tudo aquilo que Deus tinha dado para ele se cumpriria. Não ficaria um tio, não ficaria uma vírgula sem se cumprir. O trabalho de Jesus era intenso para levar aquilo que ele veio trazer para a nossa vida. Jesus veio dar vida e vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E ele pregava o tempo todo. 3 anos se passaram e Jesus vai àquela cruz. E aqui é onde nós lemos, a palavra diz que Jesus agora já morreu e já tinha ressuscitado, estava no meio dos discípulos, vivo, porque nem a morte pôde deter o dono da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Vou repetir aqui: nem a morte pôde deter o dono da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus estava vivo. E Jesus chega, e o cenário é o mesmo. Os discípulos saíram para pescar. E a palavra diz que Jesus estava ali preparando para aqueles discípulos algo para eles comer. Porque eu quero dizer que nesta noite, você não saiu da sua casa para não encontrar nada aqui neste culto. Não por causa de mim, não, por causa do pastor. É porque Jesus está aqui nesta noite preparando algo para você aqui nesta noite. Há um mistério nisso, porque toda vez quando você vem cultuar a Deus, toda vez quando você vem diante de Jesus, algo vai acontecer na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O céu está em movimento nesta noite. Jesus preparou pão e peixe para os seus discípulos. Mas a palavra diz que eles pescaram a noite inteira e nada apanharam novamente. Nada pescaram. E é interessante que a palavra diz que ao amanhecer eles voltaram da pesca. Mas Jesus disse assim, quando eles chegaram, disse assim para eles o quê? Vinde e jantai. Mas já era de manhã, com quem janta de manhã? Mistérios, né? De Jesus, né? Sabe por quê, meu irmão? Minha irmã que está aqui nesta noite, você que nos assiste. O choro pode durar a noite inteira. Mas pela manhã, a vitória ela chega sobre nossas vidas. Vou melhorar aqui, para você entender. Talvez aquela oração que você fez pelas madrugadas e chorou diante de Jesus. Talvez aquele momento que você dobrou o joelho no seu quarto, você colocou aquela sua ação diante de Jesus. Talvez naquele instante você não recebeu a resposta, mas não duvide, porque pela manhã Ele está chegando para enxugar as suas lágrimas. Louvado seja o nome do Senhor. A vitória de Jesus, ela é certa para aqueles que crêem nele. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória! As noites, para quem serve a Deus, elas são pequenas. Explica isso, pastor.
porque os dias são muito maiores do que a noite. Amém? A luta, ela pode vir, mas a vitória é muito maior do que a luta, porque aqueles que temem ao Senhor, aqueles que confiam no Senhor, serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aleluia. Esta noite é noite de restauração. Noite que o Senhor vai restaurar nossas vidas aqui neste lugar. Haverá um encontro aqui sobrenatural. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra diz que quando Jesus ele olha para Pedro: Pedro, você pescou alguma coisa? Pedro, você trouxe alguma coisa? E Pedro: Senhor, pescamos a noite inteira e nada apanhamos. Quem já viveu isso, hein? Talvez durante este ano, quantas promessas você esperou que cumprisse na sua vida e não aconteceram? Hein? Quantas promessas? Mas nossa noite, o irmão estava no Espírito, como ele disse aqui. Sabe quando o milagre acontece na vida do crente? Não é quando você canta o louvor, é maravilhoso adorar a Deus. Mas sabe quando o milagre acontece, dona Era, na vida do crente? Quando a palavra, ela é pregada, quando a palavra, ela é mencionada, aí o milagre acontece na sua vida. Sem a palavra não tem milagre. Só a palavra de Deus gera milagre no coração do homem. Prova isso, pregador, vou te provar. Pedro, o que você pegou a noite inteira? Não pesquei nada, Senhor. A noite toda eu não peguei nada. Pedro já tinha lavado as redes. Sabe o que quer dizer lavar as redes? Lavar as redes, Fausto, é quando você diz assim: as minhas possibilidades acabaram, as minhas forças acabaram, eu não consigo mais, eu não aguento mais chorar, eu já não aguento mais derramar lágrimas, eu não vejo mais possibilidades de algumas situações serem solucionadas na minha vida. Mas eu tenho uma palavra para você nessa noite. Quando a sua possibilidade acabam, aí entra aquele que é o Rei da Glória, aquele que tem todo o poder. Se as possibilidades estão se acabando nesta noite, Jesus, aquele que é, aquele que era e aquele que virá, está para operar nos nossos corações aqui nesta noite. Não temas, Ele é a rocha. Pedro, sobre a minha palavra, pode lançar a rede. Você quer milagre? Esta noite é noite de milagre. Por quê? Não é porque o pastor está pregando aqui, não. É porque a palavra de Deus, ela é poderosa para operar nos corações. Ela é poderosa para trazer milagres. E nesta noite, uma noite de milagres aqui neste culto. Louvado seja o nome do Senhor. Toda vez que nós pregamos a palavra, algo acontece. Quando a palavra, Deus diz assim: lançai a rede do lado direito. E quando eles lançaram, a palavra diz que a rede quase se romperam, porque havia muitos peixes. Quem crê nessa noite que a palavra de Deus é a mesma? Quem crê que Jesus é o mesmo? Se você nessa noite entrou aqui precisando de um milagre, Jesus nessa noite vai operar um milagre na sua vida. Não temas, pois Ele é a rocha inabalável. Jesus é nossa rocha. Quem crê nisso, dê glória a Deus nesta noite. A rocha, a pedra de esquina. Com Ele nós podemos andar seguros. Com Ele nós podemos viver experiências sobrenaturais. Mas Pedro, pastor, Pedro é aquele que negou Jesus. Em nossa caminhada,
Você pode dizer assim, mas Pedro fez isso, mas quantas vezes nós negamos Jesus no nosso caminho? Quantas vezes nós ficamos fracos? Sabe por quê? Pedro quer dizer fragmento de rocha. Nós somos fragmento de rocha, meus irmãos. Você sabe o que é fragmento de rocha? Pedaços. E quantas vezes nós vivemos momentos de crise em nossa vida? Quantas vezes nós vivemos momentos de tristeza em nossa vida? E Pedro, ele viveu momentos aonde muitas vezes ele foi provado a sua fé, e a palavra diz que Pedro, em certo momento, ele vacilou, em certo momento Pedro tentou até mesmo desistir. Mas eu tenho uma palavra para você nesta noite: aquele que está firmado sobre a rocha, seja fragmento, você vai ser sustentado. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro, ele vive um ministério intenso com Jesus. Quantos sinais Pedro viu, participou? Quantas coisas aconteceram na vida de Pedro que marcou a vida de Pedro? E a palavra diz que quando Jesus ele morre, a palavra diz que Pedro nega Jesus. Mas eu queria deixar claro aqui para os irmãos, quando Pedro diz assim para Jesus: Jesus, aonde tu fores eu irei contigo. Pedro estava mentindo. Se for para mim morrer, eu vou morrer contigo. Pedro não estava mentindo quando ele falou isso para Jesus, não. Pedro só não conhecia a sua fraqueza, porque Pedro era fragmento de rocha. Muitas vezes nós não conseguimos ver a nossa fraqueza, mas nesta noite, o Deus Todo-Poderoso, a rocha eterna, Ele vai nos fortalecer, meus irmãos. Ele é a rocha. E Pedro, Jesus diz assim para Pedro: Pedro, antes que o galo cante. Quantas vezes o galo cantou? Quantas vezes o galo cantou? Hein? Foi não. Quantas vezes o galo cantou, meus irmãos? Está lá em Marcos. Quem sabe? Quantas, Cássia? A Cássia está lendo Bíblia, hein? Pedro, o galo cantou e Pedro negou? Repita comigo: o galo cantou e Pedro negou? Pedro negou 3 vezes. E por que Marcos descreve sobre isso? Porque quem negou Jesus foi quem? Quem negou Jesus? Cássia. Pedro. Pedro que negou Jesus. Quem sabia quantas vezes que Pedro negou Jesus? Ele mesmo é. E quem escreveu? Que é só em Marcos que relata sobre isso, tá? Quando Pedro nega Jesus. Marcos, somente o livro de Marcos que relata sobre isso. Porque quem ditou o livro para Marcos escrever? Pedro. Então Pedro era que realmente sabia quantas vezes tinha negado, porque ele tinha negado Jesus. E Jesus disse assim: Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. E Pedro, ele nega Jesus. E a palavra diz que agora, aquele Pedro que negou Jesus, ele diz: está tudo acabado. Tudo está terminado. Não tem mais jeito para mim. Você já viveu momentos assim que você acha que não tem mais jeito para você? Que a sua história acabou? Mas nesta noite, Deus está, nesta noite, construindo novamente a sua história. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você está aí no presídio, no hospital, talvez você está longe do caminho. Esta noite é noite de reconstrução. E eu quero falar um segredo para você aqui nesta noite. Sabe o que vai definir você estar de pé na presença de Deus? É a porta que você bate quando você cai. Explica melhor, pastor. Judas, quando traiu Jesus,
ele foi falar com os homens, bateu na porta de homens. Mas Pedro, quando nega Jesus e achou que tudo tinha terminado, ele vai para a Galileia, onde Jesus estava. A sua queda é definida aonde você vai lamentar a sua queda. Se foi em Jesus, eu tenho uma palavra para você nessa noite. Ele é a rocha que te renova, ele é a rocha que te traz vida, ele é a rocha que te traz salvação, querido. Mas por que muitos hoje estão caídos? Porque bateram na porta errada, porta de homens, aonde eles tinham para dizer para você: você merecia cair, você merecia realmente estar onde você está. Mas aqueles que batem na porta de Jesus e se arrependem, Jesus está pronto a restaurar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro bate na porta certa, e a história de Pedro, ela começa a ser escrita não por um homem, mas escrita por Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite, a sua história será escrita por Jesus aqui neste lugar. Não importa o que os homens dizem, importa o que os céus dizem a respeito. Oh, glória! Tem gente que está preocupado que o meu fulano está falando, que o meu vizinho está falando. Eu quero saber o que Deus está pensando de mim. É isso que importa, porque Ele é a rocha eterna. É Ele que pode me libertar, é Ele que pode enxugar minhas lágrimas, é Ele que pode me dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E é interessante, meus irmãos, que o palco da chamada de Pedro não foi em meio às luzes, holofotes, não foi lá em Jerusalém, numa grande, cenáculo. Sabe onde Jesus chamou Pedro? Jesus chamou Pedro no mar da Galileia. Lugar simples, lugar sem destaque. Jesus não precisa de palcos para abençoar a sua vida. Eu vou repetir aqui nesta noite. Jesus não precisa de grande espetáculo para falar com você. Nesta noite, nesse lugar simples, Jesus está falando ao seu coração aqui nesta noite, dizendo: Pedro, eu te chamei para ser agora pescadores de homem. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro, eu vou escrever a sua história nesta noite, Pedro. Todo mundo vai saber quem é você, Pedro. Deus, quando Ele chama homens, mulheres, em lugares que muitas vezes não tem destaque. Quando Deus falou com Moisés, falou no deserto. Aquele que matou um homem, agora Deus fala com ele: Moisés, escreve aí, não matarás. É o Deus que transforma a vida do homem. Louvado seja o nome do Senhor. Também nós podemos ver, quando Jesus passou e viu ali um cobrador de imposto, Mateus, e somente diz assim: Mateus, segue-me. Davi estava onde? No pasto. Pedro tinha um barco pescando. Então Jesus não precisa de um palco para te chamar. Nos lugares simples, o Rei da Glória vai te chamar e vai honrar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Porque aquele que te chama é aquele que te honra. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Deus não se limita em ambientes perfeitos, pois o propósito dele é escrito aonde ele está, pois ele é Deus e Deus grandioso. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, o ambiente da tragédia é o ambiente onde Deus vai restituir a sua vida. Deus te leva agora, muitas vezes, aonde você caiu, aonde você negou, Deus te traz ali, naquele ambiente aonde um dia Ele te chamou, para te dizer: lembra-te do dia em que te eu escolhi. Lembra-te quando eu te chamei, no meio daquele mundo, aonde você estava ali, você não pescava nada. Aonde você estava ali, a sua vida não valia nada. Você lembra de onde eu te chamei?
é o palco onde Deus vai te colocar novamente e te levantar para a glória e louvor do nome dele. Louvado seja o nome do Senhor. Deus leva Pedro para a Galileia. E lá novamente Deus, ele vem para operar uma grande bênção sobre a vida de Pedro. Meus irmãos, Deus hoje nesta noite está aqui para dizer: não desista, não pare, não deixe a sua rede, porque Ele quer operar grandiosamente na sua vida. Ele vai te usar e continuar te usando todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não te escolheu, Deus não te chamou para você ser somente aquele que vai assistir, mas Deus te chamou para escrever uma história com você. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é interessante, meus irmãos, que quando Jesus chama, Ele muda o nosso ambiente. Se o seu ambiente não foi mudado, você precisa de orar ao Senhor: Senhor, muda o meu ambiente. Jesus disse assim: Pedro, você é pescador de peixe, e agora você vai ser pescador de homens. Deus agora tira Pedro de uma posição e leva para outra. Eu quero dizer nessa noite: deixa Jesus dirigir a sua vida, deixa Jesus guiar você. Guia-me, Jesus. O Senhor vai me mudar de ambiente. Este ambiente aqui, eu não consigo ouvir a tua voz. Este ambiente que eu estou, eu não consigo mais sentir a tua presença. Me leva a um ambiente aonde eu ouço a tua voz. Me leva a um lugar aonde o Senhor vai falar comigo. Eu vou sentir a tua presença. E outro ensinamento que Jesus nos dá aqui: Jesus nos tira do nosso habitat. O peixe, quando é pescado, o que acontece com o peixe? Ele fica vivo? Acontece com ele o que? Quando você tira ele do mar, ele morre. Na nossa vida também, nós temos que morrer para este mundo e viver para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Todos aqueles que não nascem de novo, todos aqueles que não morrem para este mundo, não vão provar a glória de Deus. Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, agora você é uma nova criatura. Pedro, você vai morrer para aquele Pedro antigo, velho, aquele Pedro que muitas vezes tomava decisões e não perguntava a ninguém. Agora, Pedro, você precisa de me consultar. Agora você precisa de falar comigo. E nesta noite Jesus está nos ensinando: se você quer viver a glória dele, comece a falar com Ele tudo aquilo que você tem, os seus planos. Sabe por quê? Porque os seus planos, quando você fala para Jesus, Ele veio para operar e para abrir as portas que você necessita. Por isso, muitas vezes, que nossos planos são frustrados. Muitas vezes, aquilo que fazemos, muitas vezes não dá certo. Sabe por quê? Porque nós não perguntamos agora aquele que nos tirou daquele ambiente para nos colocar no ambiente de glória. E agora nós temos sujeição a Ele e dizer: Senhor, já não vivo eu, mas é o Senhor que vive na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Você precisa de morrer. Você precisa de morrer. Quanto mais Jesus crescer na sua vida, menos vai existir o Hudson, menos vai existir a Cássia. Importa que ele cresça e eu diminua. Eu vou ser melhor. Importa que ele cresça e eu venha morrer todos os dias, e que Cristo viva em mim todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nesta noite é uma noite onde Jesus, Ele quer te levar ao ambiente dEle. Levar para que você prove o amor dEle. Para que você viva as maravilhas dEle. E muitas vezes, quando Jesus aqui, para encerrarmos, quando Jesus perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. O que Jesus estava falando para Pedro, hein? O que Jesus queria dizer para Pedro quando ele perguntou se Pedro o amava? Porque quando Jesus estava dizendo para Pedro sobre o amor aqui, era um amor ágape. Pedro,
eu dei a minha vida por você, mas você dará a sua vida por mim também, Pedro? Você está pronto para morrer pelo meu evangelho? Você está pronto para morrer para este mundo, Pedro? Aí Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo, mas eu te amo, filo, como amigo, como companheiro, mas este amor, Senhor, eu ainda não alcancei. Quem sabe hoje, nessa noite, você ama Jesus como amigo, como uma boa pessoa. Tem muita gente que ama Jesus, é amigo de Jesus, mas não quer andar com Jesus. Tem muita gente que fala bem de Jesus. Então Jesus é muito bom, mas não quer renunciar à sua vida e morrer com Ele naquela cruz. Quem está entendendo isso aqui, diga amém nesta noite. Morrer com Cristo naquela cruz não é fácil. Jesus estava dizendo assim: Pedro, você precisa de ir à cruz comigo, Pedro. Morrer para este mundo e viver para mim, Pedro. Você está pronto para isso, Pedro? E Pedro: Senhor, eu não estou pronto ainda. Mas Jesus disse: Pedro, apacenta minhas ovelhas. Se fosse talvez algum líder que estivesse ali com Pedro, diz assim: Pedro, ou você vive o que eu vivo, ou você não serve para mim. Talvez fosse um pastor, diz assim: Pedro, ou você vive o que eu vivo, ou você sai da igreja. Mas Jesus não. Jesus, ele foi até aonde o amor de Pedro ia, como amigo, para dizer assim: Pedro, eu vou até onde você alcançou, para trazer você até o meu nível, que é um amor que gera vida, um amor que entrega, um amor que não coloca limites para servir ao Senhor. Para você servir a Jesus nesta noite, eu quero dizer algo: você precisa renunciar ao velho homem e nascer para Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para isso Jesus, Ele caminha com você, Ele vai andando com você, até você entender este amor sacrificial, este amor que depois Pedro entendeu. Enquanto isso, Jesus foi andando com Pedro, mas chegou um ponto que Pedro entendeu: agora sim, Senhor, eu sei como este amor é. Este amor, eu darei a minha vida por ti, Jesus. E Pedro realmente deu a vida dele por este evangelho. E nós também vamos pedir ao Senhor nesta noite: nos ajuda, Jesus, a alcançar este amor ágape, este amor que nós vamos renunciar a nós mesmos e viveremos para sempre diante de ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor, porque tudo isso vai ficar, meus irmãos. Céus e terra vão passar, mas a palavra de Deus, esta não vai passar de forma alguma. Que nesta noite nós possamos pedir ao Senhor: Senhor, nos ajuda no nossa caminhada a alcançar este amor ágape, este amor que um dia o Senhor amou nas nossas vidas. Como lá em Apocalipse: tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, e nesta noite arrependa-te e volte ao primeiro amor. O primeiro amor, aquele amor que você não tinha medo de falar de Jesus. Você não precisava de um púlpito para pregar. Você pregava no seu trabalho, você pregava na sua casa, você pregava aonde você estava. Você falava do grande amor de Cristo. Volte ao primeiro amor nesta noite. Deixe o Espírito Santo nesta noite renovar aqui, para que você possa viver este amor ágape, e que os púlpitos das escolas, do seu trabalho, você possa levar essa mensagem poderosa, que Jesus Cristo está vivo, mas que Ele vai voltar para buscar a igreja amada. É esse Jesus que nessa noite fala conosco. Como está a sua vida aqui nessa noite? Jesus está te fazendo uma pergunta aqui: você me ama, minha irmã? Você me ama, Cássio? Você me ama, Zé Geraldo? Jesus está fazendo uma pergunta aqui nessa noite. Jorge, você ama Jesus? Pedro nega Jesus 3 vezes. Agora novamente Jesus pergunta para Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? Como está o seu amor para com Jesus aqui nessa noite? E você que nos assiste, é um amor que enfrenta as lutas, um amor
inabalável, se nessa noite você é fragmento, eu quero te fazer um convite. Coloca a sua vida sobre a rocha nessa noite. Porque essa rocha, ela é inabalável. Nada deterá os planos de Deus para você. Essa noite, Jesus está aqui para restituir a sua vida. Ele não veio aqui te cobrar. Ele não veio aqui te chamar a atenção. Ele veio dizer que te ama. E nesta noite, Ele quer dizer, eu quero também que você me ame. Me ame como este amor que eu tenho amado vocês. Que Deus possa te abençoar nessa noite grandiosamente. E que essa palavra venha ficar gravada em nossos corações. Vamos colocar de pé para adorarmos ao Senhor com louvor e gratidão ao Senhor. Quem louva ao Senhor, hein? A história, ela é escrita por você. Aquela mulher se aquebrantou diante do louvor. A mulher do alabastro. Quem glorifica o Senhor